Bom, vamos entender basicamente o que são ponteiros. E eu sei que você pode, se você já começou a programar, provavelmente você já se perguntou como o computador sabe onde guardar cada variável. E bem, hoje você vai entender isso melhor porque vamos falar de ponteiros. E o ponteiro, ele é uma variável que não guarda um valor comum, mas um endereço de memória de outra variável. E isso é importante porque permite que você acesse e manipule diretamente a memória do computador. Mas vamos começar entendendo como você consegue pegar esse endereço de memória de uma variável. Primeiro, vamos criar uma variável do tipo inteiro que eu vou nomear de myAge. Vamos atribuir um valor qualquer a ela, de idade, e vamos também fazer um printf que vai imprimir o valor dela, que vai ser 28 nesse caso. E a gente também vai fazer um printf que vai imprimir o endereço de memória dessa variável, que é basicamente onde essa variável vai estar guardada. E para deixar claro, esse endereço é único para cada variável. Como vocês podem ver no terminal, temos o número 28, que corresponde ao valor da nossa variável, e logo abaixo temos o endereço de memória dessa variável. E acho que você já pegou que esse símbolo Ezinho que eu coloquei do lado do myAge no último printf, ele retorna o endereço de memória. Agora sim, nós estamos criando um ponteiro que vai apontar para o endereço de memória da nossa variável myAge. E como vocês podem ver, ela vai imprimir o endereço de memória da nossa variável, exatamente como está ali em cima o endereço de memória, né? E você pode se perguntar por que o endereço do ponteiro está diferente do endereço da nossa variável. Como eu disse, o ponteiro é outra variável, então ele também precisa ocupar um espaço na memória. Por isso que o endereço dele é diferente do endereço da nossa variável. Agora, colocando o asterisco à frente do ponteiro, nós vamos ver o valor que ele está apontando e não mais o endereço. A gente consegue acessar esse valor colocando o asterisco. Executando o código, agora vocês podem ver que ele vai printar o 28, que é o valor da idade, e não mais o endereço de memória do ponteiro. Calma aí que eu cometi um erro, né? Eu tinha que colocar para inteiro. Agora sim, ele vai realmente imprimir o número 28 ali. Em cima eu deixei o printf, que era o endereço dele, mas agora você já está pegando o 28 logo abaixo, que é o valor que ele está apontando. Espero que não tenha ficado confuso essa parte. Agora vamos entender um pouco de ponteiros com arrays. E arrays funcionam também como ponteiros aqui em C. Vamos criar um array de inteiros com 4 elementos, chamada numbers, e ali o primeiro elemento 25 e o último 100. E aqui algo interessante, vamos pedir para printar o endereço do primeiro elemento de numbers e também vamos pedir para printar o endereço da array. Primeiramente eu fiz o endereço da array e vamos segundamente fazer o endereço do primeiro elemento. Vocês vão ver que vai dar o mesmo endereço, porque o nome da array em si já é um ponteiro para o primeiro elemento. Executando o código, vocês vão conseguir perceber que vai dar exatamente o mesmo endereço, tanto para a array quanto para o primeiro elemento. Tá claro, né? O mesmo endereço de memória para ambos. Outra parte interessante seriam as operações com ponteiros, que eu vou mostrar o inicinho aqui agora, que, por exemplo, manipulando elementos da array, né? Como vocês podem ver, o primeiro ali vai simplesmente retornar o valor, printar, né, o valor de numbers, e aí será o valor do primeiro elemento. Mas se a gente adicionar numbers mais 2, por exemplo, ele já vai printar o valor 80, que seria do terceiro elemento. Se fosse numbers mais 1, seria 65. Rodando o código, vocês podem ver que vai sair 25, o primeiro com asterisco numbers, e o segundo, como a gente somou 2, aparece o 80. Deixa eu comentar ali para não ficar atrapalhando. Aí agora vocês vão ver com mais clareza. Isso aí, 25 para o primeiro e 80 para o segundo, já que a gente pulou 2 casas. Se a gente somar 1, iria para 65, soma 3 iria para 100. Acho que vocês entenderam essas operações com elementos da array e o ponteiro. Como vocês podem ver agora, é para printar 25 e 65. Aí, 25 e 65. E criando um ponteiro que aponta para array, vocês vão perceber que dá para a gente também fazer um looping com os ponteiros.
criando um for com i igual a 0 até i menor do que 4, que seria basicamente o comprimento da nossa array, e incrementando a cada interação. E aqui a gente pode criar um loop for com i igual a 0, o i até ele ser menor do que 4, que seria basicamente até o comprimento da nossa array, e incrementando o i a cada iteração. Aqui é basicamente fazer um printf do número, do valor, logo a gente vai botar o asterisco e o ptr mais i, que basicamente vai iterar e mostrar cada valor correspondente da array até ela chegar no seu fim. Executando o código, vocês vão ver que vai spawnar todos os elementos da array aí exatamente 25, 65, 80 e 100. O looping utilizando ponteiros. Basicamente é um looping utilizando a aritmética de ponteiros, porque a gente percorre toda a array basicamente só fazendo operações com os ponteiros. A gente também pode mudar os valores dos elementos da array utilizando os ponteiros, como por exemplo, se a gente colocar asterisco numbers e colocar um outro valor que não seja 25, digamos que 23, como eu usei, a gente vai ver que esse valor será alterado quando a gente printar a array novamente. E isso você pode fazer com qualquer número, com qualquer valor, não precisa ser obrigatoriamente o primeiro. Eu coloquei numbers ali, porque a gente sabe que eles partilham o mesmo endereço de memória. E aí, como vocês podem ver, o primeiro elemento já foi mudado para 23. Claro, se você quisesse modificar outros elementos só usando os ponteiros, era só você colocar o asterisco, o nome da sua array e somar até, digamos, se a gente quisesse mudar o 65, soma 1 e iguala outro número. Acho que vocês entenderam que é bem simples. Também dá para usar a subtração, subtrair ponteiros para saber a distância entre elementos no array, por exemplo. A gente pode colocar o nosso início como sendo o 0, o endereço de número 0, e o final, o valor do endereço, melhor dizendo, e o final como sendo o valor do endereço de número 100, né, que seria o 3 ali. E aí a gente pode fazer uma subtração entre eles dois e ver a distância. Obviamente, uma subtração com 0 e 3 vai dar 3 de distância, mas isso fica interessante quando os valores crescerem, forem maior, ou quando, por exemplo, você não souber o tamanho da sua array. Digamos, eu fiz a alteração para o início ser 1 e vocês podem ver que o resultado é 2. Então, é algo que pode ser útil em algum momento, só queria mostrar que dá para você subtrair também com a aritmética de ponteiros. E eu sei que eu mostrei o looping, mas a gente usava o i ali de forma iterativa, mas dá também para fazer o looping só utilizando ponteiros, tá? A gente vai estruturar o loop for daquele mesmo jeito, com o i igual a 0, o i até menor do que 4, incrementando a cada iteração. Mas na parte do print que fica interessante, que é só você fazer o printf, colocar o asterisco p e incrementar o ponteiro logo após isso. E vocês podem ver que o resultado é o mesmo de quando a gente usou o i em quase todo o processo, não muda. Agora vamos para o conceito de um ponteiro apontando para um ponteiro, ou double pointer, que é simples também, vocês vão pegar rápido, a gente cria ali um inteiro, uma variável de inteiro, num com o número 10, e a gente cria os ponteiros apontando para essa variável. O primeiro ponteiro aponta para o endereço de memória de num, e o segundo vai apontar para o endereço de memória do ponteiro. PTR2 seria o ponteiro que aponta para o outro ponteiro PTR, e PTR ele aponta para a variável num. Espero que não tenha ficado difícil de entender. Aqui eu vou só fazer o printf de cada variável, só para vocês conseguirem entender basicamente como que funciona, né, com cada situação. E como eles estão todos apontando para o mesmo endereço de memória, eles vão imprimir o mesmo valor, então vai ser 10 para cada um. E o interessante é que você pode modificá-lo sem necessariamente alterar o valor principal da variável principal. Por exemplo, se a gente modificar adicionando 30 para o novo valor do PTR2, você vai ver que todos os outros valores também vão ser mudados. Como vocês podem ver, todos os outros valores agora são 30. O que é bem interessante caso você queira alterar uma variável sem necessariamente mexer de forma bruta nela. Isso pode te dar algumas vantagens dependendo da situação. Foi basicamente isso que eu planejei para falar sobre ponteiros, introdução sobre ponteiros, que é um assunto que, quando você está começando a aprender, geralmente é algo muito difícil de você entender, principalmente quando chega no double pointers, mas é algo simples, com o tempo você vai pegar. E basicamente nós vimos como pegar endereço de variáveis, como criar e desreferenciar ponteiros, trabalhar com arrays e ponteiros, aritmética, loops com ponteiros e até ponteiros duplos. Mas caso algum conceito esteja errado, você queira
deixar nos comentários para eu retratar ou fazer outro vídeo, pode deixar aí, cara. Eu tô aprendendo assim como você e o que eu aprendo eu trago aqui para o canal. Então sinta livre aí nos comentários. E vocês viram que ponteiros são poderosos e essenciais para manipulação de memória em C. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve porque isso ajuda muito o canal.